garantia de direitos do indígena e da pessoa autodeclarada LGBTQIA+, no contexto da execução penal, superando a invisibilidade. Para tal, chamaremos como mediadora, a doutora Andresa Lima de Menezes, defensora pública do Estado do Paraná, responsável pelo Núcleo de Política Criminal e Execução Penal, o NUPEP. Convidados especiais, Sandra Márcia Duarte, coordenadora da Política da Diversidade e Grupos Específicos do DEPEN, Divisão de Tratamento Penal. Dr. Florencio Recaígue Fernandes, representante da população indígena Caingangue, nascido na terra indígena Rio das Cobras, pedagogo, mestre em educação e doutorando em antropologia na Universidade Federal do Paraná e intérprete judicial do TJ Paraná. Caroline Nascimento, colaboradora do Transgrupo Marcela Prado e ouvidora externa da Defensoria Pública do Paraná. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde também para quem está assistindo, né, a transmissão. A transmissão no YouTube, é isso mesmo? Ao vivo. Nossa, que chique. Enfim, nós vamos falar aqui sobre um tema muito importante, né, que tem sido objeto da atuação da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Como foi apresentado, né, eu faço parte do NUPEP, que é o Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal, da Defensoria Pública do Estado. Essa foi uma forma que a Defensoria Pública encontrou para se organizar, para a gente conseguir abranger a tutela coletiva de direitos, né, no caso, o direito das pessoas privadas de liberdade e direito das pessoas que visitam, né, que são familiares, visitantes dessas pessoas privadas de liberdade. Então, no momento em que a gente estava fazendo o planejamento, né, o plano de atuação dessa gestão atual da Defensoria Pública, a gente observou a necessidade de da gente visibilizar algumas populações em que a gente percebia uma camada ainda maior de vulnerabilidade, né, e no caso específico, né, a gente identificou, né, a questão, né, da população LGBT, QIAP+, né, eu acho que aí a Carol pode ajudar a gente também a desvendar um pouco essa sigla, e também a questão indígena. A gente também tem outras populações em que a gente realmente precisa, enxergar, né, essa vulnerabilidade a mais, né, porque toda população privada de liberdade ela tem, né, ela está numa condição vulnerável, né, porque ela recebe do Estado, né, o que o Estado tem de mais poderoso, mais forte, mais violento, que é a privação de liberdade e suas consequências, né, tudo que acontece ali na prática, né, que não está escrito na norma. Mas para essa população, a passagem pelo cárcere se torna ainda algo mais pesado, né? Então, aqui na nossa mesa a gente vai ter um pouco, né, do testemunho dessa vulnerabilidade a mais, desse plus. E eu sei aqui como a maioria daqui, né, dos presentes e que está assistindo né, faz parte do conselho da comunidade, acredito que já tenha percebido, né, que existem situações que são ainda mais graves, né, do que a gente vê de forma corrente, e que a gente precisa estabelecer protocolos, né, específicos de atuação nesses casos. Essa é uma preocupação que o Conselho Nacional de Justiça, né, já teve. Então, a gente tem aí 2 resoluções, né, que trazem roteiros de atuação para o Poder Judiciário, né, que é a Resolução 348, no caso das pessoas LGBT, e a Resolução 287, no caso das pessoas indígenas. Então, foi com base também nessas resoluções, nesses roteiros de atuação, que a Defensoria Pública do Estado do Paraná também trouxe, né, para si essa obrigação também de atender de forma específica essas populações também. Então, nós temos também
a nossa diretriz própria, né, tanto no caso das pessoas LGBT, que, se não me engano, é a deliberação, Carol, acho que é a deliberação 18 desse ano, né, que é a deliberação, é 18 mesmo? Eu não lembro, agora não trouxe uma cola para ver, eu só estudei, é a 18 de 2022, e no caso das pessoas indígenas é a deliberação 37 de 2021. São normas internas que trazem esses protocolos. E daí eu acredito que seja interessante, né, para os outros órgãos de execução penal, né, dentre os quais estão os conselhos da comunidade, também trazer previsões específicas, previsões normativas, roteiros de atuação, né, incluir, né, essas populações na sua, enfim, no seu olhar ali, colocar no radar mesmo a existência dessas pessoas e o que elas necessitam de atenção especial, né? Porque a gente tem questões particulares em que a gente vai necessitar dessa atenção. Eu não vou dar spoiler aqui, né? Porque eu acho que aí eu vou invadir a fala, né, tanto do Florencio quanto da Carol, sobre o que são essas necessidades específicas, né? Mas eu acredito aqui que o pessoal vai passar e passar muito bem, e depois, ao final, né, eu volto aqui para as considerações, né, qual que é a visão, especialmente da Defensoria Pública, né, que é importante dizer, né, a Defensoria Pública ela tem uma missão constitucional, né, está lá no artigo 134 da nossa Constituição, né, que a gente tem a tarefa, né, de promover a defesa e de promover direitos humanos das pessoas necessitadas, né? E as pessoas necessitadas, nesse caso, não são necessariamente as pessoas que têm necessidade econômica apenas, né? São pessoas que de algum modo estão atravessando alguma situação de vulnerabilidade, né, de hipossuficiência, que é o termo que se utiliza mais correntemente, né? Então a gente tem em algumas áreas da Defensoria Pública a gente faz essa análise da hipossuficiência financeira. Mas na área penal a gente não tem esse critério, né, da hipossuficiência financeira. E acaba que a gente tem essa missão de fazer essa defesa, né, da promoção de direitos humanos para toda a população que está sujeita a uma situação de especial vulnerabilidade, né, e nesse caso são as pessoas privadas de liberdade. Então, né, é por isso que a gente tem feito esse esforço, né, para expandir a nossa atuação, né, nos processos individuais, e também feito esse esforço para a gente alcançar também o Estado do Paraná nessa atenção da tutela coletiva também, tá? Mas aí a gente pode deixar isso para o final. Eu vou passar a palavra agora para a Sandra, né, que vai também tecer as suas considerações. Boa tarde a todos, todas e todes. Aqui na mesa, a partir aqui da pessoa da doutora Andresa, eu cumprimento a mesa toda, os presentes. Quero, de antemão, agradecer a oportunidade, parabenizar esse lindo evento. Ele já é sucesso, antes de terminarmos o último dia. A minha fala, nós trabalhamos dentro da perspectiva de que eu trouxesse, então, para esse 8º evento de capacitação, eu gostaria de fazer uma fala nesse sentido mais formativo. Me perdoem se eu redundar em situações que sejam já do conhecimento de todos vocês, mas eu entendi que era muito importante eu trazer esse lugar de fala. E de onde eu falo? Eu falo da política da diversidade do Departamento Penitenciário, uma coordenação de políticas para a diversidade. E a diversidade, eu que passo aqui os slides, você não passa para mim, Carol? Ah, passa lá. Olha que coisa boa. Existem vários analfabetismos, né? Existem vários iletramentos. O iletramento da língua materna, ele é ruim, mas o iletramento político e o iletramento digital é péssimo, né? Eu sou completamente analfabeta digital. E é terrível, porque a gente se sente um alienígena aí nesse mundo, né?
É tão difícil apertar um botãozinho, né? Eu acho que começou já, Carol, no terceiro slide, não? Será? Tinha uns comecinhos ali. A Carol vai me ajudar aqui. Olha lá. Esse é o primeiro. E nele eu já trago uma questão que eu queria colocar ali. Quando fala na garantia de direitos do indígena e da pessoa autodeclarada LGBT no contexto da execução penal, superando a invisibilidade, eu não sei se hoje pela manhã eu não prestei atenção aqui nas falas, mas já de manhã Maria Helena trouxe a questão da invisibilidade quando nominou, eu não sei se alguém já trouxe isso, mas eu achei lindo, quando ela começou a tirar os conselhos de comunidade, aqui logo cedo, da invisibilidade que estariam aqui, eu pensei, 399 municípios, será que ela vai chamar todos? Mas ainda que fossem todos, tinha que chamar mesmo, porque isso aqui é uma vitória. Quando nós começamos, é muito lindo de ver essa mobilização, essa energia, essa força. E é por isso que eu quero dizer o que é essa política que vocês representam. Lá em 90, não quero chegar lá nos sumérios, mas em 90, quando começou a se falar nos conselhos de comunidade, aquilo era extremamente importante, mas tinha uma dificuldade que as pessoas que se habilitavam conheciam pouco das políticas. E por mais vontade que tivessem, pouca coisa se conseguia avançar em razão da falta de prática desse processo democrático, que é a participação da sociedade na questão do processo decisório das políticas públicas do Estado democrático de direito. Né? A política pública, a aplicação do recurso sempre foi uma caixa preta, pouca gente tinha acesso. Então, quando isso começou, era bom de se ver, mas não se chegava nesse nível que a gente está hoje. Então, para dizer que essa questão de superar a invisibilidade já começa aqui nessa percepção desse encontro. E aí eu queria dizer para vocês, então, já mais pensando da questão mais do pedagógico, o que é um ciclo de políticas, o que é a política onde estamos trabalhando. São duas, na verdade, mais políticas. Vocês todos representam uma política de Estado de democratizar o poder decisório da gestão da administração pública. Então, vocês fazem parte de uma política. Nós estamos discutindo a política de execução penal do Estado do Paraná e vamos pegar um pouco da questão nacional. Outra política. E é preciso que a gente perceba quanto que nós conhecemos de cada fase desse ciclo, dessas políticas que a gente tem. Porque aonde que cada um se encontra hoje, se você pensar, né? Bom, eu estou pensando aqui execução penal. O que eu estou pensando da execução penal? É uma política, ótima, é uma política distributiva, é uma política inclusiva. Qual é o escopo da política? O que é que os senhores esperam contribuir com essa política da execução penal, que já é uma política da diversidade, é uma política da vulnerabilidade, e nós hoje estamos discutindo o vulnerável do vulnerável do vulnerável, que é a população LGBT e a população indígena. Aonde vai estar a contribuição dos senhores? Por quê? É necessário que ela seja proativa. É necessário que os senhores percebam o papel que lhes cabe, a importância do papel que lhes cabe. Não é coadjuvante, não é de vir ter notícia, não é de trazer o que falta, pontualmente. O trabalho dos senhores é justamente acabar com a tutela, emancipar o indígena, emancipar a população LGBT. Não é a gente fazer esse trabalho que eu vou apresentar aqui, porque é o que temos para hoje, daquele trabalho que eu consigo fazer. Mas não é boas práticas. O trabalho do conselho, de todos os conselhos, é fazer com que as políticas cheguem ao tal nível que aquelas pessoas às quais se destina tal política, nunca mais delas precise. Quando os senhores conseguirem que para os indígenas do sistema prisional
sequer tenhamos lá alguém dessa etnia, alguém dessa população presa, porque a população, a política social que foi desenvolvida instrumentalizou essas pessoas, trouxe a elas a capacidade de desenvolvimento, de sustentação, de autogovernança, para que nunca mais precisasse se valer da criminalidade, às vezes, e muitas vezes, o Florencio vai poder dizer aqui, por ignorância da lei que aqui está, que não é a lei na qual foram criados, e eles nunca mais precisem passar pelo sistema prisional. A mesma coisa a população LGBT. Então, quando eu digo qual é o escopo deve ser fazer com que a população que nós temos dentro dessa política nunca mais precise da tutela do próprio conselho de comunidade. Aí teremos aqui uma outra visão do cárcere e tudo mais. Talvez a política de carceramento do país se transforme naquela política que se espera que seja para os casos de maior potencial ofensivo em termos de criminalidade, e que os pequenos crimes encontrem alternativas penais e por aí vai. Muito bem, vamos passando ali. Então, só vendo, então, o ciclo de política você vai ter lá. São várias situações, e eu queria que isso ficasse sempre claro para todos nós aqui. Nós temos o contexto da política, que é aquele contexto que vai falar do texto e do discurso que está dentro dela. Como é que está escrito a lei protetiva, como é que estão escritos as portarias, os protocolos, os programas. Isso aqui tem um texto. Mas ele, antes disso, ele tem um interesse. E nós trabalhamos com interesses diversos. Por exemplo, nós vamos ver ali o orçamento do Departamento Penitenciário. Chega lá a quase um bilhão de reais, alguma coisa assim. Muito bem. Vamos fazer um exercício. Se vocês agora se imaginem um médico especialista, do melhor, e se imaginem aqui um profissional da segurança pública, o melhor. Se você tiver uma verba de 500 mil reais e tiver que comprar uma máquina de ressonância magnética de última geração e tiver que comprar com o mesmo dinheiro uma arma de baixa letalidade, mas de última geração, que vai fazer a contenção de um X número de delinquentes, do que quiser. Que equipamentos os senhores comprariam com esse dinheiro? Uma máquina de ressonância magnética de última geração ou um armamento de última geração de boa contenção? Como é que vocês decidem isso? Isso aqui é, dentro do contexto da política, os centros de interesse. Quem é que pode decidir? Vamos continuar no nosso exercício. Quem os senhores imaginam que teriam que ser consultados para decidir aonde vai investir esses 500 mil reais? Tenho 10 minutos. Não tem problema. Aonde? Quem pode decidir? Me digam. Alguém arrisca? Quem decide? Só pode ser o sujeito tomador da política. Então, se os senhores perguntassem ao público encarcerado: o que quereis? Uma máquina de ressonância magnética ou um armamento de alto potencial? E que eles escolheriam? Quem é o representante do interesse da população encarcerada aqui? Eu? Carol? Doutora Andresa? O Conselho de Comunidade. É ele que traz para o Estado quais são as prioridades, quais são os interesses, onde é que nós vamos investir. E mais, precisa acompanhar esses investimentos. Aonde estão sendo aplicados? Qual é o retorno que isso está trazendo para a política que os senhores estão gestando? Acho que dá para a gente seguir. E aí ainda tem no ciclo de política depois a prática, que a prática é muito interessante para todos nós aqui do Conselho. Vou me colocar como do Conselho. Por quê? A lei vai dizer uma coisa,
O que pode aqui? O dinheiro está aqui, é para isso aqui. O discurso, os interesses distintos. Eu, como pedagoga, quero que livros, o pessoal da Polícia Penal, armamento para garantir segurança, mobilidade, os assistentes sociais, os psicólogos, outra coisa, médico, enfim, cada um vai ter aí o seu interesse, e todos muito bem justificáveis. Ninguém é doido, não estamos nem falando em corrupção. Esses interesses todos estão postos. Alguma coisa vai sair no final e vai estar no discurso da política lá. Essa política aqui diz que esse material aqui é para comprar recurso bélico. Então decidiram por armamento nos 500 mil. Aí tem o contexto da prática da política, onde os senhores têm grandes possibilidades de articular com as demais instâncias, com os demais órgãos, e conseguir fazer uma revisão ali e trazer para cá. Esse é o contexto da prática da política. E depois a gente precisa analisar, avaliar, para ver aonde foi que chegou o resultado do nosso trabalho. Então, não existe um trabalho de um conselho de comunidade que possa me dizer que ele surtiu efeito se ele não tiver ampla participação e conhecimento do interesse que está colocado ali, porque é muito difícil para vocês. São muitos interesses difusos. Que saiba o que é que está escrito, saiba interpretar a lei e fazer lei se for preciso. Que saiba dizer aonde isso vai ser aplicado, que saiba planejar ou analisar os planejamentos e que depois faça a sua avaliação, seu acompanhamento. Os conselhos precisam ter isso aqui lá, muito bem elaborado, muito bem sistematizado, porque são eles que vão cobrar de nós o nosso bom trabalho, o nosso bom desempenho. Isso é necessário. Mas é preciso que a gente tenha definido onde queremos chegar, que sujeitos nós queremos beneficiar, e aonde eles chegarão depois da nossa intervenção. Eu gostaria imensamente que a população encarcerada, depois de todo o nosso trabalho, tivesse as condições, as instrumentalidades necessárias para que pudessem seguir o seu destino com autonomia, fazendo a prática da cidadania plena, decidindo os destinos da sua vida e decidindo os destinos do grupo social aonde ele vai estar inserido. Porque é preciso fazer a superação da tutela, para que ela não se reproduza, para que as pessoas que lá estão não tenham que estar sempre procurando pelos conselhos para que eles fiquem apagando incêndio daqui e dali. A política tem que estar na mão, a política tem que estar bem executada, aonde vai ser aplicada, quando, como, por quem. Isso aqui tem que estar no controle de todos vocês. Não tenham dúvida disso. Acho que dá para passar, Carol, e já vai lá os meus minutos. Aqui eu estou falando de como a política tá montada. Eu vou ter que ir mais rápido, né? Aqui como uma política se articula. Eu fui dizendo de onde a nossa política se encontra, mas eu acho que isso está muito claro para todos, né? A nossa execução penal é a lei de execução penal que orienta e articulamente 5 minutos e orienta onde é que está o nosso trabalho. O que nós temos? Como que nós estamos organizados? Nós temos o Departamento Penitenciário Nacional, com os grupos específicos, onde está incluso a nossa diversidade, dentro dessa estrutura do Departamento Penitenciário Nacional. A outra questão da política, então, como ela está estruturada, ela vem ver o orçamento. O orçamento do departamento da CESP, o papel da CESP, o DPI Nacional, CESP, que é a nossa mantenedora, nós temos lá na LDO, no PPA, um orçamento, um valor que tem que ser distribuído para a reinserção social, que é a finalidade do nosso trabalho. E aí isso vai trabalhar dentro daquilo que a gente dizia, dentro dos grupos de interesse. Mas tem um orçamento único que os senhores precisam se apropriar desse conhecimento, de quanto é, onde ele está, para onde ele foi, com quem, como, enfim. E também, quando for chamado para ser discutida a LDO, também os senhores precisam se fazer presentes para fazer a defesa do interesse da política que os senhores representam. Porque vai ter gente lá da saúde, da educação, da segurança, do transporte, vai estar todo mundo lá brigando por uma fatia desse bolo aí.
Então, precisamos antes, depois não vem mais, não adianta pedir que não vem. Ok, continuando ali, Carol. O próximo slide deve ser o da CESP, o do nosso departamento, como é que ele está montado, que também ele está dentro de um financiamento, e esse financiamento, nossa atividade precisa dar conta das assistências, as assistências da LEP, porque eu tenho uma lei que me orienta o trabalho. Então, nossa lei é a LEP, o trabalho da questão que nós temos aqui para essa população, que é o nosso fim, está ali pedindo, dizendo que tem que ter a assistência médica, a saúde, a educação, o trabalho, a religião, assistência social, enfim, assistência jurídica. Dentro da estrutura do DEPEN, dentro da estrutura da política de assistência, nós criamos a política a coordenação da diversidade. A coordenação da diversidade, ela está montada dentro dessa estrutura, onde nós vamos ter, então, indígenas, quilombolas, apátridas, ciganos, idosos, deficientes. A questão da desigualdade racial está pensada ali. Os indígenas, eu não sei se falei, e a população LGBT. Vejam o tamanho da política só da diversidade. Eu tenho aqui um universo pequeno, dentro dos outros 80 mil pessoas privadas de liberdade ou restritivas de direito, com direitos restritos. Esse aqui é uma partezinha só daquele bolo todo. Dentro dessa perspectiva dessa população inteira, nós só estamos trabalhando aqui duas, indígenas e LGBT. A forma como está organizado, nossa atividade vai dentro de GTs, grupos de trabalhos intersetoriais, porque essa política é uma política intersetorial, ela é híbrida demais, né? Porque você tem aí dois poderes de Estado, o judiciário e o executivo, trabalhando conosco. Você tem toda a parte... Vejam que a política geral aqui, educação, é uma questão só que as pessoas vão discutir, os grupos discutem educação, enfim, saúde, enfim. Nós, no sistema penitenciário, temos todas essas áreas para serem pensadas e serem gestadas, né? Então, é uma política extremamente complexa, essa do sistema penitenciário. E por isso que a gente diz que tem que se estudar, precisa ter preparo para entender a complexidade dessa política. Então, nós trabalhamos de uma forma intersetorial, múltipla, com vários grupos de trabalho, seja do Estado, seja a organização não governamental, e esses grupos condensam todas as pessoas que têm interesse nessa política. Então, a gente começa ali, o primeiro item ali é o nacional, depois nós temos o GMF, que vai trabalhar a questão da implantação da Resolução 348, depois nós temos a resolução do Departamento do Indígena, que é do GMF, temos ali o grupo do LGBT do Estado do Paraná inteiro, que é da Sejuf, do ladinho ali o nosso GTT, que é a política da diversidade, da LGBT aqui do DEPEN, e ali do lado nós temos a política da CESP, eu acredito, não, da socioeducação. Olha o tamanho do trabalho que a gente tem aí. Esses grupos trabalham analisando prioridades, novas propostas, nova política, buscando encaminhamentos, novas estruturas, novos órgãos, novas instituições. Isso aqui é o que esses grupos de trabalho fazem, né? Aqui eu trouxe a nossa população indígena geral. Hoje, no departamento, nós temos 31 pessoas que fazem parte dessa população. E desses 31 pessoas, 3 mulheres. Pode passar, Carol, que já está acabando o meu tempo, né? Tempo esgotado. Deixa eu ver o que eu vou... Mas é importante que o recado a gente conseguiu dar. Eu queria dizer para vocês mais algumas coisas. 20 minutos, gente, são 40 anos ali de experiência. Nem vou olhar muito para frente, mas o meu recado, gente, é esse que eu precisava dar. Nós temos... Carol, se puder fugir lá nos últimos, lá, só para uma... Mas, assim, nós criamos o Centro de Referência LGBT no Estado do Paraná, criamos um projeto interessante, está em andamento já o levantamento de informações, de dados, para que a gente possa saber caracterizar a nossa população indígena. E nós temos
Eu acho que eu vou chegar lá no último, lá, eu vou só pôr aqui, uns minutinhos a mais, os desafios que a gente tem, e são os trabalhos que... Pode passar, Carol. Formação, nós trabalhamos com a formação das pessoas, nós divulgamos o nosso trabalho, nós fazemos grupos, acho que deu aqui. Antes. Aqui. Dessa conversa toda, eu quero dizer para vocês do desafio que eu gostaria de ter aqui no ano que vem, convidada, nem que seja só para vir a convite, Maria Helena, mas são desafios que eu vejo que fica importante para esse encontro que nós conversamos, que tínhamos que ele sair daqui propositivo, tínhamos que sair daqui com compromisso, com alguma coisa nesse sentido. Então, eu gostaria que nós tivéssemos como compromisso, primeiro, que nós tenhamos transformado em política de Estado o Centro de Referência de Rio Branco. Que nós tenhamos... Carol, acho que dá para passar mais um ali, que era o próximo, que eu vou colocar ali os desafios. Esse eu queria que ficasse bem consignado, sabe? Não, era lá, não tem importância. Que nós tenhamos como compromisso o Plano Estadual da Diversidade para o Sistema Prisional. Isso é extremamente importante. Que nós tenhamos a transformação do centro de referência em uma proposta de Estado. Que nós tenhamos... poxa, tinha mais uma coisa lá, Carol. É esse maior ali, ó, o penúltimo. Gente, era super, mega importante. Não, mas aí. Aqui, ó. Que nós tenhamos uma PAC para a população LGBT, que nós tenhamos essa questão das unidades, uma unidade de referência em cada regional, como nós temos de Rio Branco. E eu penso que é isso. Tinha mais alguma coisa ali, mas depois a gente, quando for conversando, vai aparecer. Fica meu agradecimento, deixei ali o meu contato e deixei ali para vocês o contato do meu sucessor, o Bruno Capeta. O departamento está fazendo um processo de transição. Não vou dizer que o meu coração esteja feliz e nem que eu não esteja resistindo. Mas agradeço a oportunidade do meu chefe do Departamento de Polícia Penal, que liberou para que eu pudesse estar aqui hoje, porque já era um compromisso assumido anteriormente. E passei ali o contato, ali embaixo, ali, ó, e desejando ao Bruno Capeta toda a felicidade do mundo e que consiga fazer com vocês um bom trabalho. Essas figurinhas que estão ali, eu só queria mostrar que a diversidade somos todos nós, diferentes e, ao mesmo tempo, uma humanidade só. Somos iguais e diferentes nessa humanidade. Muito obrigada pela oportunidade. Agora vamos passar a palavra para o Florencio. Eu. A Carol passou a bola para você. Tem 2 slides só. Só 2. Daí a Andressa passa. Pode levantar mais, que daí eu fico mais. Boa tarde. Olhagma Hakara, Idmantok Hurting, Ishayagma, Idkaitcon, Actovembet Continha. Que bom estar com vocês, falar da minha cultura, da minha etnia e da minha trajetória de vida, como que eu cheguei onde estou hoje, né? Acho que é interessante isso. Eu sou natural da terra indígena de Rio das Cobras, município de Nova Laranjeiras, sou professor da rede, pedagogo, mestre em educação, doutorando em antropologia pela Universidade Federal do Paraná, como sendo um dos primeiros indígenas a ingressar no programa, né? Falante e escritor da língua Caingangue, né? Que foi uma das questões assim que me fez participar do grupo, né? Através do TJ Paraná como intérprete, né? Então, estamos aí para compartilhar com vocês essa minha história, né? Acho interessante a gente iniciar como que eu cheguei a ser tradutor e intérprete do TJ Paraná, sendo um professor da rede, né? Tudo começou com uma pesquisa, né? Eu fui orientando de orientação de TCC na Universidade Federal, do curso de Ciências Sociais de um aluno, onde o tema
era sobre os índios encarcerados, né? Como eu sou orientando também do mesmo orientador, o professor Ricardo Cid Fernandes, aí ele falou, me convidou, o professor Florencio, né? Eu estou com um rapaz aqui, mas ele quer trabalhar com os caingangues. Ele nunca foi numa aldeia, não conhece uma aldeia. Eu achei o tema dele interessante, os índios encarcerados aqui no estado do Paraná. Aí o professor Ricardo, né, para não me obrigar a aceitar ele, falou, estou te mandando ele, você converse com o rapaz aí. Né? Então, mas é assim, né? Aceitei, orientando Felipe Kamarowski, né? Eu nem conhecia ele, só por telefone. Marcamos uma conversa, era naquela fase da pandemia, marcamos uma conversa virtual, né? Porque na aldeia, a internet nossa lá é muito ruim, né? A Maria Helena sabe, a Andresa sabe, então a gente teve esses desafios, né? Essas dificuldades aí em questão. Até na minha vinda para cá também, né? A gente teve bastante dificuldade, ainda por essa questão, porque eu sou o único indígena, tradutor e intérprete do TJ Paraná de língua caingangue. Então, ainda temos essa precariedade, né, com relação aos indígenas, que não é um trabalho fácil, eu sempre falo para os meus colegas, professores, né, que é um trabalho difícil, né, porque ali você é voz, né, e ao mesmo tempo é parente do indígena, né, que está respondendo o processo, né. Fizemos um trabalho de pesquisa, inclusive um dos indígenas, que foi um dos nossos pesquisandos, né, o nosso trabalho, né, o nosso assunto, foi o indígena da terra indígena Rio das Cobras, que está preso aqui na penitenciária de Guaíra, né. Inclusive, eu conheço a família dele, eu já tinha ouvido falar da história dele, como que ele foi preso, né, e nós começamos, né, a pesquisa com a família, né, desse indígena. Aí começou toda a nossa trajetória, o Felipe Kamarowski, aí que eu conheci outras pessoas, a doutora Andressa, conheci alguns advogados, né, da ativa, que pegaram a causa, né, o processo do indígena, mas bateu naquela questão de falta de comunicação, por conta que a família, eles não usam internet, não tem WhatsApp, então eu tive que fazer essa ponte também. Além de tradutor, você faz essa ponte também entre eles, né, a tecnologia. Para a gente conversar com o indígena aqui de Guaíra, eu tinha que buscar eles numa outra aldeia, porque a terra indígena Rio das Cobras é muito grande, são 3.200 indígenas, 11 aldeias. Aí eu teria que buscar a família na aldeia Encruzilhada, que é a família do indígena. Buscar eles lá, pai, mãe, porque você chega lá, não é simplesmente, eu quero que só a mãe vai lá, não. Toda a família quer ver ele. Aí eu tive que trazer toda a família. Pai, mãe, irmão, sobrinho, os primos, os irmãos, lotaram minha salinha lá para a gente poder conversar, primeira vez, né, virtualmente com o indígena aqui de Guaíra. Então, é assim, não é simplesmente lá, preciso só da mãe, e é uma questão também de cultura, né, isso que eu quero trazer para vocês na minha fala, né. Aí fiquei conhecendo a resolução 287, né, que me passaram, fiz uma leitura, né, porque nós sabemos que o meu trabalho, eu trabalho com traduções, mas voltados na área da educação e cultura, né? Aí você bate de frente com uma leitura jurídica, né? Com uma escrita, a fala jurídica, do direito, que não é a minha área. Então, ali eu tive que estudar de novo. Então, várias palavras que nós não usamos, né, no nosso dia a dia. Não só indígena também, mas outras comunidades também. Imagina o indígena, você que traduzir, né? Eu tive muita dificuldade na primeira audiência que eu fiz como intérprete, né, desse indígena de Guaíra, por conta dessas questões ali das traduções, né, porque ali você tem que traduzir na íntegra, e muitas vezes as palavras jurídicas já são difíceis para nós que falamos português. Imagina você traduzir para uma outra língua que não tem essa linguagem na nossa cultura. Então, a tradução ficaria mais difícil. Então, eu teria que pensar, eu lia os processos, né, as falas, eu organizava antes de falar com os promotores, né, os juízes, né, os advogados, para a gente poder traduzir uma linguagem mais próxima daquela jurídica, né, porque não tem no nosso dicionário caingangue português caingangue, tem muitos termos que não tem.
Então, a minha dificuldade foi essa também, né? E a questão da língua, né? Porque a nossa língua, a língua caingangue, né? Ela tem 5 dialetos, né? Então, como eu tive a oportunidade de morar também em outras terras indígenas, eu domino 5 dialetos. Então, hoje eu vou para o Rio Grande do Sul, eu domino o dialeto deles lá. São Paulo, eu consigo falar fluentemente com o dialeto deles de lá. Norte do Paraná, né? Santa Catarina também. Então, eu tive esse privilégio, né? Porque eu morei em outras aldeias também, então eu consigo conversar também, assim, porque muda pouca coisa. É igual como se fosse o português do espanhol, né? Então, nosso dialeto também tem isso. Então, nós temos que fazer esse levantamento, a gente conhecendo o indígena, de qual região que ele é, aí eu tenho que mudar meu dialeto para a região dele, para eu poder ter essa comunicação também. Que eu preciso atuar como intérprete, né? Para que eu faça isso, eu tenho que também conhecer a língua, qual o dialeto que ele fala. Porque tem muitas palavras que nós falamos aqui no Rio das Cobras que é diferente de outras regiões, né? Então, são essas questões que eu coloco, abordo, né, nas minhas falas com relação à diversidade linguística do povo caingangue, né? Além de vários povos aí no Brasil, mas o específico da língua caingangue, nós temos 5 dialetos, né? Muitos me procuraram solicitando também auxílio na língua guarani, mas a língua guarani é outra língua, então, só em português para me comunicar. Eu falei, eu vou tentar aprender o guarani também, né? Para ajudar, porque nós não tivemos da etnia guarani escritos como tradutores e intérpretes, né? Então, nós tivemos essa dificuldade. Então, eu estou tentando conversar com os da etnia guarani. Também tem os dialetos, tem, né? A fala deles também muda um pouco, né? E quando a gente coloca a questão dos direitos, né? Aí eu volto para a questão cultural da terra indígena, né? Quem já visitou uma terra indígena, vocês sabem que tem a figura do cacique, né? Aí o cacique tem suas lideranças, tem o seu conselho, tem os seus conselheiros, né? E como a terra indígena Rio das Cobras é muito grande, eles têm um sistema, normas também que você tem que seguir, são regras, né? Toda a comunidade tem, nas famílias tem, né? Então, a questão indígena é mais rígida com relação às normas, né? Nós temos leis, mas são leis que são verbais, né? As leis nossas lá da aldeia, da terra indígena, elas não são escritas, mas todos conhecem, porque o cacique com suas lideranças, isso eles fazem nas assembleias, eles colocam para nós. E se você infringir alguma lei, né, você é penalizado por isso. E varia de 5 a 20 dias até 2, 3 anos é como se fosse reclusão, né? Mas daí eles encaminham esse indígena, né, sendo ameaça para a minha aldeia, o cacique pode, eles chamam de transferência, né, mudar ele para outra aldeia, né, porque eles têm contato entre eles, entre os caciques, né? E como o Rio das Cobras, eu comentei que é muito grande, 3.200 indígenas, e eles também, os problemas também surgem, né, no decorrer dos anos. E nós temos também a gente chama de cadeia, né, entre aspas, mas é como se fosse um presídio, né, e ninguém quer, todo mundo passa longe, né? O pesquisador Felipe Kamarowski, eu levei ele lá, ele chegou bem num dia, né, que eles estavam fazendo o arrastão, a polícia indígena, né, porque tem o toque de recolher, né, daí tem os jovens que bagunçaram, já tinha passado das 10, aí eu estava lá na casa da minha tia, perto da cadeia, né, que é como se fosse um presídio, e eu conversei com as lideranças, com o Felipe Kamarowski, pesquisador, né, ele estava comigo lá, daí eu pedi para as lideranças se ele podia acompanhar, e autorizaram ele a acompanhar. Então, ele acompanhou desde o processo da ação, né, da polícia indígena, até o encaminhamento lá para a cadeia indígena, né? Ele entrou lá dentro, tirou algumas fotos assim bem restritas, mas ele tirou algumas fotos com autorização das lideranças, né? Então, a gente pensa que Rio das Cobras é muito grande, acontece vários problemas lá, né? Vocês devem acompanhar nas redes sociais. Um dos pontos assim fortes que machuca nós que moramos na aldeia é a questão dos saques, né? Tivemos vários indígenas que foram presos por conta disso, respondendo o processo até hoje. A doutora Andressa conhece os indígenas, e nós temos vários problemas com relação às duas rodovias que cortam a nossa terra indígena, que é a BR-277 e a 473, né, que vem sentindo a queda do Iguaçu, Beltrão. Então, nós temos vários problemas, porque ali, pelo que nós conseguimos aí
através conversando com as lideranças, que ali está a rota de tráfico agora também, né? Semana passada, né, passou um carro lá e jogou tabletes de droga na beira do asfalto, né? Só que nós temos uma segurança indígena lá que faz 24 horas de segurança da aldeia, os próprios indígenas, né? Porque nós temos que defender a nossa terra indígena. E como o município de Nova Laranjeiras é pequenininho, né? Só tem 2 policiais, é cidade pequena, né? Sempre tem 2, 3 policiais. Nós temos essa dificuldade com relação a fazer a segurança da terra indígena, porque nós não temos nem o apoio, subsídio, nem da prefeitura e nem da Secretaria de Segurança do Estado, né? A gente já solicitou, né? Nós temos vários relatórios, né, que eu recebi também do CIMI, alguns relatórios que nós conseguimos pela FUNAI com relação aos atropelamentos aqui na 277 e na 473 agora, né? Nos últimos 30 dias, nós tivemos, aí na minha contagem, porque eu fico contando, sabe? Eu aprendi a escrever tudo que chega para mim, eu estou escrevendo. Ó, quem que morreu? Não, foi atropelado tal dia, tal nome. Eu já anoto. Daí eu já converso com toda a Andressa, a gente está sempre em comunicação. Ó, morreu fulano e tal, né? Foi atropelado tal dia. Então, esse é o nosso trabalho, né? Eu não fico só como tradutor e intérprete, mas os indígenas já conhecem ali da aldeia, eles já conhecem a minha função ali dentro. É engraçado que eles me chamam como advogado, né, advogado indígena. Então, tudo que é problema é o Florencio. Ó, foi preso, ó, vai lá, liga, vai lá na casa dele. Ele resolve. Então, na verdade, assim, por mais que eu explique para ele, não, eu só sou tradutor e intérprete, só quando é processo, audiência, quando o TJ do Paraná, os fóruns, né, passo para meus processos, para que eu faça essa intervenção, né? Mas os indígenas já estão sabendo, recebi ligação de Manuel Ribas, de outras terras indígenas do Estado também, para fazer essa intervenção, porque eles acreditam que, por ser indígena, eles acham que eu sou um advogado indígena, né? Eu falo para eles, sou professor, a minha função é tradutor e intérprete, então eu tento repassar isso para eles, né? Então, tudo que é processo, o indígena vai preso, o cacique fala, vai lá e fala com o Florencio, que ele te auxilia, e te ajuda ainda, ele fala, seu cacique, passa para ele, olha, ele te ajuda. Aí eu ligo para a Andressa, eu preciso localizar esse indígena que está preso, Laranjeiras, Ponta Grossa, a doutora Andressa me auxilia nessas questões, né? Então, são relatos que eu trouxe para compartilhar com vocês sobre a minha trajetória, né? E como que eu consegui chegar aqui, né, na função de tradutor e intérprete, né? Então, trouxe umas imagens também do artesanato nosso, né? A última imagem, né? A última imagem com o Felipe Camarós, quando nós fomos visitar a família, né, do indígena que está aqui em Guaíra, que é natural de lá do Rio das Cobras, né? É a família. A família dele, né? Porque ali tem o pai, a mãe, tio e tal. E eu estou conversando com eles sobre a situação do filho deles, né? E eles, toda vez que eles me veem, a mãe se emociona muito, dessa falta de contato. Por mais que você faz a visita online, mas o indígena, né? Claro, a gente tem que se adaptar com o virtual, com a tecnologia, mas para a mãe indígena, que não mexe tecnologia, não mexe celular, não tem internet em casa, nós sabemos que toda mãe quer abraçar seu filho, né? Então, toda vez que eu vou lá conversar com ela, aí você acaba sendo amigo da família. Você não vira só um tradutor. Você tem que ir lá visitar, ou eles visitam você, a gente conversa muito, ela quer saber do filho dela. Inclusive, nós fizemos até a carteirinha delas, do pai e da mãe já também, e da irmã do indígena, para que eles pudessem visitar ele aqui em Guaíra, né? Mas, assim, bate nas questões financeiras, até para o tradutor e intérprete chegar aqui, nós tivemos que batalhar muito aí com a Prefeitura Municipal, porque é difícil essa questão também, né? A gente fala tanto em a questão da invisibilidade, mas eu acho que nós temos que reforçar também a visibilidade, né, que deve ser dada ao tradutor e intérprete indígena, né? Eu estou falando da questão indígena, né? E o reconhecimento também que nós deveríamos ter, né, dos órgãos ali, principalmente do município, né, e da FUNAI, né, a FUNAI que deveria auxiliar nós nessa questão aí, porque uma das funções da FUNAI também seria isso, mas nós temos essa falta de diálogo com a FUNAI também com relação a isso, aí bate na questão de recursos, né. Então, agradecer novamente o convite aí da Maria Helena,
a Fabielle Fernandes, que é a charada, minha esposa, né? Nós conversamos já, que fizeram aí o esforço para que eu chegasse até vocês, né? E eu também, por mais que faz 2 anos que eu estou nessa situação aí de uma doença rara, né? Fui premiado com uma doença rara, se fosse a loteria seria muito bom, né? Mas aí eu estou ainda me adaptando à questão de ser cadeirante, né? A questão de apoio, né? Então ainda eu estou me adaptando. Mas nós estamos aí para trabalhar, né? Conhecer também a questão, o funcionamento, né? A questão de logística das DPEM e se colocar à disposição aí também com relação aos que nós temos aí, né, 31 indígenas aí, mas nós sabemos que se fizer um levantamento aí vai dar, só Rio das Cobras passa de 20, né, porque nós temos vários indígenas lá respondendo o processo e alguns que estão nas penitenciárias, né, mas a gente vai conversando, vai organizando, né, para a gente fazer uma listagem aí para a gente poder, uma questão mais assim atualizada, né. Aí deixei meu contato, meu e-mail, né, quem quiser tirar mais dúvidas, pode mandar mensagem aí que a gente responde com todo carinho. Obrigado. Agora, Carol. Então, boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui aos meus colegas na pessoa da doutora Andresa. Eu sou a Caroline Nascimento, para já desmistificar aqui a questão da minha voz, que com certeza deve causar um estranho para muitas, né? Eu sou uma mulher trans, eu sou a primeira ouvidora trans a ocupar um cargo dessa magnitude no Brasil, que para nós é muito representativo, né? Nós falamos de uma população que cabe muito no nosso tema aqui, que é a invisibilidade dessa população. Quando comecei a atuar com essa pauta de trazer realmente a visibilidade para a população LGBTI no cárcere, foi por ver as minhas pares sofrerem dentro desses espaços. Serem maltratadas, serem humilhadas, serem desconstruídas, passarem por um processo de desconstrução para poder se manter dentro desses espaços do cárcere. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, porque o que faz dessas pessoas merecedoras de um castigo, de vivenciar situações que nenhuma outra pessoa passa dentro desse sistema? Quando fiz as provocações, lá no começo, lá em 2017, que fiz as primeiras provocações na Defensoria Pública, para que a gente começasse a discutir, para que a gente começasse a trazer esse tema com mais luz, que a gente pudesse realmente tirar essa população de dentro desses espaços de invisibilidade, foi pensando em chegar hoje aqui e poder dividir com vocês essas experiências. Hoje o Paraná é referência para o Brasil em questão do acolhimento da população trans, da população que eu faço parte. Nós temos em Rio Branco do Sul, lá em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, uma unidade que é exclusiva para mulheres travestis e transexuais e homens gays, que foram também trazidos para dentro desse espaço pela questão da vulnerabilidade que os homens gays afeminados sofrem dentro do espaço do cárcere. Então, hoje poder falar aqui para essa grandiosidade de pessoas representantes de conselhos de comunidade, que sim, nós precisamos que vocês olhem por nós. A nossa população clama pela ajuda de vocês. Vocês podem ser o nosso olho, a nossa voz, o nosso corpo aqui fora. Vocês podem ser a ponte que pode nos salvar de uma possível morte, de uma possível inexistência, de uma possível falta de acesso às garantias e às políticas públicas que o sistema carcerário tem e precisa executar.
E por que eu falo isso? Eu até ia trazer alguns slides, algumas questões, mas eu acho que é desnecessário expor algumas situações, porque eu acho que provocar o imaginário de vocês vai fazer com que isso desperte, de certo modo, a curiosidade, que de certo modo desperte a vontade de entender, de se informar, de saber um pouco do que eu tô trazendo, né? Então, o didático de tirar a gente da zona de conforto, ele às vezes ele é muito mais eficaz do que a gente mostrar figurinhas, como a gente costuma dizer, né? Então, uma mulher trans dentro do sistema, dentro do cárcere, ou uma travesti dentro do cárcere, ela sofre inúmeras violações. Inúmeras violações. E aí eu vou pontuar do que, quando começamos as discussões, né, doutora Andressa, vou pontuar o que me incomodava. As meninas, quando eram presas, primeiro ato que elas sofriam, se tinham cabelo comprido, era o corte de cabelo. Já era a desconstrução daquele corpo. Se eu chego dentro desse espaço com vestes ditas femininas, que a sociedade entende como roupas de mulher, eu as perdia porque dentro desse espaço onde majoritariamente, bom, enfim, só tem pênis, como que eu vou deixar um homem usar calcinha aqui dentro desse espaço? Qual é a lógica disso? Quando começamos as discussões dos primeiros trabalhos, eu ainda estava como coordenadora do Transgrupo Marcela Prado. Quando a gente começou as primeiras discussões, essa população estava em uma cela na cadeia de São José dos Pinhais, né, no centro de... na CCSJP, na casa de custódia, sabe? Lá elas estavam numa galeria, numa cela separadas, eram 9 naquela cela. E, gente, era assim, uma dinâmica tamanha para garantir o mínimo de direito dessas meninas dentro daquele espaço. Precisava primeiro tirar os faccionados para banho de sol, precisava depois tirar os evangélicos, precisava depois tirar a segunda galeria, precisava depois tirar não sei mais quem, para depois chegar a vez delas de ficarem lá pelo menos 15 minutos tomando banho de sol, para ter um direito ao pátio. E em Curitiba, posso dizer, porque, assim, com um pouco de certeza, em Curitiba, nós não tivemos trabalhos que o Conselho da Comunidade tenha feito com efetividade para essa população. Para que a gente não precisasse chegar hoje e dizer aqui que a gente precisa trazer visibilidade a essa diversidade dentro do cárcere, né? Porque a gente não teve. Por isso que eu, nessa oportunidade, digo e repito a vocês, vocês podem muito nos ajudar a nos salvar. E, mais uma vez, né, dentro desse contexto, trago aqui um exemplo bem prático aqui para vocês. Nós perdemos, em agosto, nós perdemos um homem gay afeminado que estava em Rio Branco do Sul. Esse menino, ele veio para Rio Branco do Sul, depois de estar na cadeia de Cruzeiro do Oeste. Eu vi que tem gente aqui de Cruzeiro do Oeste, do Conselho da Comunidade, né? De Cruzeiro do Oeste. Ele veio de Cruzeiro do Oeste vítima de um estupro de 19 detentos. Ele passou 4 horas e meia sendo estuprado dentro de uma cela. Conseguem imaginar o que é isso? Luiz se automutilava
Luiz tentou suicídio 4 vezes, até vir a falecer por causa de um AVC hemorrágico, de tanto que esse menino sofreu. Conseguem mensurar o que é isso? E aí, o porquê é importante, muitas vezes, a gente sair um pouco da zona de conforto e procurar entender que a gente está trabalhando para o todo, mas que algumas populações merecem ter um olhar mais específico. Porque se hoje eu precisar, por uma fatalidade, venha cair no sistema prisional, hoje eu tenho a garantia da unidade de Rio Branco do Sul, mas há muitas delas, porque tenho conhecimento, mas muitas delas não sabem que existe essa unidade. Por mais que a gente divulgue, por mais que a gente faça o trabalho de replicar essas experiências, esses avanços e tudo mais, muitas delas ainda não sabem e acabam caindo nas mãos de pessoas, muitas vezes, com desconhecimento, como bem disse aqui a Sandra, que na sua ignorância, e aí eu não digo na ignorância como pessoa ignorante, mas na sua ignorância, na falta de informação, acabam cometendo esses crimes, que a gente pode chamar isso de crime, porque você violar o direito de uma pessoa, por mais errada que ela tenha sido, por maior seja o crime que ela tenha cometido, por maior seja o que ela tenha feito para estar ali, você violar o direito dessa pessoa, não é o seu lugar, não é seu papel, não cabe a ninguém, e aí eu digo a ninguém, fazer juízo de valor. O juízo de valor a gente deve fazer a si mesmo. Será que realmente me compete julgar o que aquela pessoa fez? E aproveitando esse julgar, falando da nossa população, pergunto para vocês, a prostituição, da qual 90% da nossa população faz parte, a prostituição, ela anda lado a lado com a marginalidade e anda lado a lado com o tráfico. Por que será? Porque o tráfico e a marginalidade não fazem distinção de pessoas. Por tráfico e para marginalidade, tanto faz se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou branco, se eu sou negro. A marginalidade não faz distinção. Diferente da sociedade que faz distinção de nós, dos nossos corpos. Porque para a sociedade nós somos corpos para serem sexualizados. Nós não somos corpos que foram imaginados ou pensados para estarem aqui onde eu estou hoje. Quantos de vocês já teve a oportunidade de escutar uma travesti ou uma transexual falando para um público tão diverso desse? A gente pode contar nos dedos, gente. A gente pode contar nos dedos. Porque esses espaços não foram pensados para nos acolher. Não foram espaços pensados. A sociedade não nos permitiu chegar aonde estamos chegando. Se hoje eu posso estar aqui falando, se hoje eu posso estar ocupando um espaço na Defensoria Pública, posso dizer para vocês que essa foi uma oportunidade social que eu consegui alcançar. Porque eu não posso falar que eu tive privilégios. Não tive privilégios, porque privilégios para a nossa população é uma palavra que dificilmente ela vai se encaixar. Dificilmente vai se encaixar. Eu consegui essa minha mobilidade social de poder adentrar espaços, como fiz quando estava à frente do Transgrupo, eu consegui adentrar todos os espaços porque era momento e era chegada a hora da gente se ver representada nesses espaços. Hoje temos aqui Bruna Ravena, que é a presidente
do COPED, do Conselho Permanente de Direitos Humanos, que também é uma mulher travesti. Mas nós não queremos ser só nós. Nós não queremos ser só nós. Nós queremos que outras consigam chegar. Nós queremos que outras consigam falar, consigam ser ouvidas. E quando isso, de fato, acontecer, eu, não desmerecendo ninguém, mas falando pela minha experiência de vida, eu tenho certeza, gente, que todo mundo aqui vai sair melhor. Todo mundo aqui vai sair melhor. Se experimente se dar a oportunidade de ter um dia um diálogo com uma travesti ou com uma transexual. Experimentem, façam esse trabalho assim de sair um pouco da zona de conforto. Vocês vão ver quão enriquecedor é para vocês. E aí vocês vão entender das minhas palavras, vocês vão conseguir mensurar um pouco do que eu disse, porque sim, nós somos corpos que também podemos contribuir, também podemos somar, também podemos produzir, e que não precisamos ser somente corpos vistos nas esquinas, nas ruas, nas caladas da noite, corpos esses utilizados por homens dessa sociedade machista, que só nos usam para o prazer, e quando é para nos beneficiar, nos fazem motivos de chacota. E não só os homens, gente. As mulheres também. Então, quando vocês olharem um corpo, tiverem a oportunidade de passar aqui, eu não tenho bem certeza do nome dos pontos de prostituição, dos espaços de prostituição aqui de Foz do Iguaçu, ou nos seus respectivos municípios, quando vocês olharem essas meninas nos pontos de prostituição, antes de qualquer coisa, perguntem o que levou essa menina a estar ali. Ou melhor, perguntem para si mesmo se um dia vocês, como conselheiros, como representantes de conselhos de comunidade, pergunte se um dia vocês já cruzaram com elas ou pretendem, ou pensam que podem cruzar com elas no sistema carcerário. Porque sim, essa é uma probabilidade muito, muito grande. Muito grande. Então, para não me alongar e para a gente poder dar sequência aqui no evento, quero muito agradecer o convite, Maria Helena, a nossa presidenta do Conselho aqui de Foz, a todos vocês pela oportunidade da escuta. Vou deixar aqui depois meu contato para quem precisar, quiser conversar, quiser tirar dúvidas, essas questões. E para finalizar, eu gosto muito de fechar minhas falas com uma reflexão para todos vocês. Quando o atual governo, foi eleito, nas minhas redes sociais eu fui indagada por uma pessoa falando que eu era uma pessoa que eu não devia existir no mundo, E aí isso me fez uma provocação e eu usei isso como uma fonte de inspiração para levantar essa questão melhor, assim, E eu deixo para vocês aqui a reflexão de que a pergunta é assim: em que a minha existência fere a de vocês? Que direitos eu estou usufruindo que não sejam meus de direitos enquanto cidadã, enquanto ser humano? É isso. Obrigada, gente. Ufa, Depois dessa fala assim arrebatadora, e que é importante, viu, Carol? Porque a gente,
Eu falo por mim, né? Eu estou nessa condição, eu estou bem dentro da norma, né? Mulher, branca, cis, né? Eu preciso ser sacudida, mesmo estando aqui, trabalhando com essas questões diariamente. Mas eu preciso, né? Preciso dessas provocações, dessas sacudidas. Todos nós precisamos, né? Mas vai ser difícil falar depois de você. Porque eu acho que a gente teve aqui um resumo, né? Bem, a gente falou basicamente de desconstrução, né? Quando você falou da desconstrução de identidades, né? Se o que une essas duas situações aqui, essas duas populações específicas no interior do cárcere, essa é mais uma desconstrução, né? Porque eu acho que o que você falou é de uma desconstrução que é generalizada, né? E que o Florencio também é testemunha também dessa desconstrução, né? E também sente na pele essa desconstrução que é feita em várias frentes, né? Mas a gente está vendo aí no cárcere, a gente também tem mais uma frente de desconstrução de identidades, né? E no caso da população LGBT, a gente tem aí também mais do que uma desconstrução, a gente tem uma ameaça do direito à vida e integridade física, né? E que é isso daí que a gente precisa, né, de vocês enquanto... Ai, está tempo esgotado, socorro. Mas a gente precisa desse olhar, assim, e essa convocação é para isso mesmo, para que vocês, ao perceber a presença dessa população, provoquem, né, a atuação, né, das autoridades, enfim, do juízo, para que isso seja percebido. No caso do indígena, né, o Florencio falou sobre como que funciona a comunidade dele, mas isso também funciona para outras comunidades. E a lei e a Constituição protegem a autonomia cultural e a tradição desses povos. Então, o indígena ele tem que ser punido de acordo com a sua própria tradição, e isso é ferido sistematicamente. Tá? Então, basicamente, né, para fechar aqui, o que a gente tratou foi sobre isso. Então, eu recomendo fortemente, né, a leitura das resoluções que trazem roteiros interessantes, né, foram resoluções feitas após muito estudo, né, a respeito dessas populações, consulta a vários especialistas, né. Vamos tentar fazer algo aqui no Paraná, estamos tentando fazer, que pena que não dá tempo para falar sobre isso, né. Eu quero aproveitar e agradecer a Maria Helena, eu vi aqui passando, está aqui a Maria Helena. Eu quero muito agradecer a Maria Helena por ter pensado aqui, né, nesse espaço, por estar realizando esse evento enorme, né. Eu imagino todo o seu trabalho, tá muito bonito o evento, parabéns, né. E agradecer também aos meus companheiros aqui, companheiras de mesa aqui, pelas falas que foram assim muito, muito importantes. Espero que tenham impactado aí a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo e um abraço.